Santos. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre outros jogadores do Santos que, assim por exemplo como o Caçares, que hoje está na mira do Paysandu, devem deixar o Peixe para a sequência da Série B e que ainda não completaram os 8 jogos, ou seja, ainda pode se mudar para outros clubes da mesma divisão, como no caso do Paysandu, na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, o Alfredo Morelos, o colombiano, jogador de muito destaque pelo Celtic, né, lá no futebol da Escócia, mas aqui no Brasil não deu certo no Santos. Ele deve ser negociado nesse momento, aliás, deve não, será negociado. Nesse momento o Júnior Barranquilla tem sim negociações avançadas, acho que seria uma contratação muito boa, tá? Para a sequência do ano no Paysandu. Morelos, que obviamente é um centroavante caro, pode fazer uma função pelos lados do campo, mas é uma posição necessária. 28 anos, nessa temporada são 4 gols em 17 jogos, lá no Rangers, né, da Escócia, sempre teve essa média de 20 gols, chegou a marcar 30 gols inclusive no futebol europeu, mas desde que chegou no Santos no final do ano passado foi uma decepção. Outro jogador também que não seguirá no Peixe é o Patrick, provavelmente deva ser emprestado ou algo nesse sentido. É um jogador que não está bem fisicamente e que já jogou com o Hélio dos Anjos, tá? Se eu não tiver, foi isso mesmo, em 2015, vestindo a camisa do Goiás, né? Foi bem o Patrick na Série A do Campeonato Brasileiro. A forma física do cara não ajuda, né, obviamente, mas é um cara que tem muita qualidade, tanto nessa função de um volante, de um lateral esquerdo, de um meio esquerdo. Soma 7 jogos, né, um limite máximo na Série B para se mudar para outro clube, e uma assistência na competição, nesse momento buscando recuperar a sua parte física, já que o Santos fez um investimento muito alto na sua chegada. Outro meio campista, que esse para mim seria uma baita contratação para o Paysandu, é o Nonato, né, 26 anos, o Nonato, aquele mesmo ex-Fluminense, Internacional, pode fazer uma função como um meia central, geralmente um segundo volante. Neste momento existem conversas para o Santos liberar o jogador para o futebol da Hungria, enfim, né, essa parte aí do futebol europeu. O Bulgária também estava especulando seu retorno. 26 anos, um contrato no Santos até o final de 2026. Nessa temporada, apenas 8 jogos, só entrou 6 minutos nessa Série B contra o América Mineiro. Acho que seria também uma contratação muito interessante. Pelo Peixe, no ano passado, 14 partidas e um gol marcado. O auge do Nonato foi quando surgiu ali mesmo, né, no Internacional, excelente Série A em 2019. Ele que é revelado pelo São Caetano, mas foi contratado pelo Inter ainda no Sub-20. Pelo Fluminense também fez uma boa temporada em 2022. Um volante bom, né, tem uma boa qualidade de bola, a saída de bola, aparece bem à frente para marcar uns golzinhos. Uma contratação também que eu faria. E o último é o Wesley Patati, também um atacante que deve ser emprestado. Não vejo como solução, por exemplo, para o ataque do Paysandu, mas é uma opção de velocidade. O jogador que tem sim bastante potencial. Especulações do futebol português. Ele que tem 20 anos, soma 7 jogos na Série B e um gol marcado, 13 jogos do ano, justamente com um gol. Jogador revelado na própria Vila Belmiro, sempre demonstrou muita qualidade no time sub-20, mas no profissional ainda não engrenou. Pode deixar a sua opinião a respeito desse ponto esquerdo também. Acho que seria uma boa, também um empréstimo, tinha algo nesse sentido, para completar o elenco. Pode deixar a sua opinião, quem que você indicaria para a sequência da temporada. Hoje vou falar sobre a necessidade de reforços para o elenco do Paysandu no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que é uma unanimidade, na opinião da torcida, né, a necessidade do Paysandu contratar pelo menos mais um lateral esquerdo, talvez mais um lateral direito, um volante pé de ferro, um meio atacante, ponta direita, um jogador de velocidade e também mais um centroavante. Não acho que o Paysandu vai trazer todas essas alternativas para o seu plantel na janela da metade do ano, mas pelo menos 4 dessas posições o Paysandu precisa contratar, e contratar bem, tá? Para a sequência do Campeonato Brasileiro, para fazer uma Série B mais tranquila, passar ali longe da zona de rebaixamento. Até acho que esse elenco do Paysandu tem sim qualidade para disputar a segundo ano, mas ainda ficou faltando umas peças, como por exemplo uma opção para a camisa 10. E quero comentar no nosso vídeo de hoje uma alternativa que está aí dando sopa do mercado, que é o Lucas Crispim. Você lembra dele? Aquele jogador revelado pelo Santos, passa também no Guarani, estava aqui no Brasil por último no Fortaleza e está deixando o Buriram United, clube da primeira divisão da Tailândia, onde foi inclusive o campeão local por lá nesta temporada, com 12 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. O Lucas Crispim, que é essa alternativa de camisa 10, de um meia central, de um meia esquerda, bate muito bem na bola em cobranças de escanteios, de faltas, sabe cadenciar também muito bem o jogo. Não é um atleta espetacular, tá? Mas na minha avaliação, para uma realidade de Série B,
ajudaria muito, tá? Não só o Paysandu, mas como qualquer elenco desta segunda ano. E por que eu indico aqui o Crispim, mesmo sendo um jogador caro? É que o contrato dele lá na Tailândia se encerra agora no final do mês de junho e ele não deve renovar com o Buriram United. No ano passado, pelo Fortaleza, foram 36 jogos, com 3 gols marcados e 3 assistências. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda em alternativas para esta função, né, de um camisa 10, de um atacante, eu quero comentar também sobre o Felipe Viseu, tá? Esta função agora de um camisa 9, o Felipe Viseu, que está no Criciúma, 27 anos de idade, na temporada soma 5 gols e 1 assistência em 22 jogos. Acabou se lesionando, né? Teve uma lesão muscular, deve retornar daqui 2 semanas mais ou menos, mas a fase dele está irregular, tá? Não começa muito bem o ano, na temporada passada foi sim um nome importante para o Criciúma no acesso, só que nesse ano acaba decepcionando agora, tá? Na reta final do Campeonato Catarinense e na Série A. Tem contrato no Criciúma somente até dezembro e também acho que seria uma opção muito boa, tá? Para esse elenco do Paysandu, um jogador um camisa 9 de ofício, um centroavante de ofício, que conhece muito bem a grande área, canhoto, 1,84 m de altura, se posiciona muito bem. Nem acho que essa função de 9 seja mais necessitada, só que é o seguinte, na hora que o Nicolas sai de campo, ou quando ele não está em um dia inspirado, quem substitui acaba não ajudando, tá? Muito pelo contrário, até mesmo mais prejudicando do que contribuindo nessa parte ofensiva. Então acho que o Paysandu ele precisa sim contratar um outro centroavante. O Felipe Viseu, que soma essa experiência também em Série B, conseguiu o acesso no ano passado, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, começa com muito destaque ali em 2016, passa também na Udinese, futebol da Rússia, Japão, Grêmio, Ceará, futebol da Moldávia, Atlético Goianiense e no Tigre Catarinense no ano passado. E outra opção também muito boa para essa função de 9 é o Guilherme Bissoli, aquele atleta aí São Paulo, Atlético Paranaense, também estava lá na Tailândia, no mesmo time do Lucas Crispim, o Buriram United. O Bissoli também eu gosto dele, tá, cara? É um jogador de 26 anos, está livre no mercado, não vai continuar no futebol tailandês. E é uma opção bem interessante, tá? Para todos os clubes aí, viu? Da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bissoli ele pode fazer uma função de um centroavante, um segundo atacante. Acho que também se encaixaria bem nesse estilo de jogo do Hélio dos Anjos. Tanto o Bissoli quanto o Crispim, tá? O Lucas Crispim. Acho que são jogadores com a cara de jogo, tá? Essa característica, esse interesse de ter a bola, enfim, até mesmo em movimentação. Agrada muito, tá? O Hélio dos Anjos. São jogadores versáteis. Pelo Buriram United, o Bissoli marcou 16 gols e deu 4 assistências. Em apenas 15 jogos, foi o campeão de lá. Mesmo sendo uma liga mais fraca, são números de fato bem expressivos. Aqui no Brasil, no ano passado, acabou decepcionando pelo Ceará, somente na Série B. Foram 3 gols e 2 assistências em 17 jogos. A última boa temporada dele foi lá no Avaí, onde ele marcou 14 gols. Né? A última boa temporada aqui no Brasil, 14 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião. Na Série B, o Guilherme Bissoli já defendeu o Cruzeiro rapidamente na temporada de 2021 e nesse último ano de 2023 vestindo a camisa do Ceará, jogador que é jovem, tem só 26 anos, né? Eu pensaria sim, tá, em repatriar o Guilherme Bissoli. Acho que seria uma opção bem interessante, um pouco mais cara, mas que chegaria para resolver dentro desse elenco do Paysandu.